Fala galera do Matiquim, tudo bem com vocês? Então hoje vamos para mais uma aula de física e o nosso assunto é dilatação térmica. Então, para começar a falar sobre dilatação térmica, a primeira coisa que nós temos que lembrar é qual que é a definição de temperatura. Então, para começar, vocês lembram que a definição de temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas. Ou seja, se nós tivermos um grau de agitação das moléculas muito alto, eu tenho uma alta temperatura. Se esse grau de agitação for baixo, eu tenho uma baixa temperatura. E quando nós estivermos falando de dilatação, nós vamos ver que podem ocorrer três tipos de dilatação: as dilatações lineares, as superficiais e também as volumétricas. E nós vamos estudar separadamente cada uma. Quando nós estamos falando de dilatação linear, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é: ocorre em uma única dimensão. Ou seja, vamos pensar numa barra de ferro. Se você tem uma barra de ferro e você começa a dar calor para ela, a gente vai ver que ela vai começar a aumentar de tamanho. Ou seja, ela vai começar a dilatar. Um exemplo prático é o trilho do trem. Porque imagina o trilho do trem em dias muito quentes, que de manhã está uma temperatura bem mais amena. Conforme o dia vai passando, essa temperatura ela vai aumentando. Conforme ela aumenta, o trilho ele começa a dilatar. E é por isso que nós temos uma separação entre um trilho e outro. Ou seja, é deixado um espaço exatamente para que em dias muito quentes ocorra sim uma dilatação. E essa dilatação ela não colida com outro trilho, danificando a nossa linha. Certo? Então esse é um dos motivos para a gente poder tá deixando aquele espaçamento entre o trilho, certo? Então, de maneira física, a gente fala que uma determinada barra L, né, uma determinada barra de comprimento L, quando se aquece ela, quando nós fornecemos calor, ela sofre uma variação linear, ou seja, ela varia o comprimento, certo? Só que o nosso objetivo é saber o quanto que vai variar esse comprimento. E esse comprimento ele vai variar devido a alguns parâmetros. Parâmetros esses que vai ter que envolver o nosso comprimento inicial da barra, certo? Porque é a partir dele que vai ocorrer a dilatação. Vai ter que envolver um coeficiente de dilatação linear, que é o nosso alfa da nossa primeira forma e também da segunda. E vai depender da variação de temperatura. Ou seja, quanto maior a minha variação de temperatura, maior será a minha variação linear. Quanto menor a minha variação de temperatura, menor será a minha variação linear. Ou seja, eu tenho uma dependência direta da minha temperatura, certo? Então, vamos ver o nosso próximo tipo de dilatação. Lembrando que a fórmula para a dilatação linear nada mais é do que o ΔL, ou seja, a variação de comprimento da minha barra, é igual a L0, comprimento da barra, alfa, coeficiente de dilatação linear, e Δθ, que nada mais é do que a minha variação de temperatura. Quando nós estamos falando de dilatação superficial, aqui a gente tem que lembrar que agora vamos analisar a dilatação em duas dimensões. Ou seja, vamos estar analisando uma placa e não mais só o comprimento, certo? Então agora a gente analisa a área. Ou seja, imaginemos os pisos colocados nas casas. Esses pisos colocados nas casas, a gente vê que a maioria deles, né, ele sempre vai ter um espaçamento entre um piso e outro. Por quê? Exatamente para que, quando em dias muito quentes, caso esse material do meu piso dilate, ele não ocorra uma danificação no piso, né? E ele tem um espaço para poder ocorrer essa dilatação. Porque agora essa dilatação ela vai ser em relação à área total dessa minha placa. Então, quando eu tenho uma determinada placa de área, né, S0, eu forneço o calor para essa minha placa, essa placa ela vai dilatar. Só que ela dilata tanto para cima quanto para baixo, ou seja, ela dilata como uma área total. E a gente sabe que a variação superficial, ou seja, a variação da área dessa placa, é dada por ΔS, que é o S final menos o S inicial. E para a gente calcular isso agora,
a gente vai ter o mesmo princípio da dilatação linear, ou seja, vai depender agora da área inicial, vai depender de um coeficiente de dilatação, só que agora coeficiente de dilatação superficial daquele material do que a placa é feita, ou seja, o nosso beta, e também depende da variação de temperatura. Novamente, quanto maior a variação de temperatura, maior essa minha dilatação, certo? Então, o meu ΔS, que é a variação superficial, vai ser S0, que é a área inicial, multiplicado pelo beta, coeficiente de dilatação superficial, e variação de temperatura. Por último, a gente vai estar falando de dilatação volumétrica. Então, dilatação volumétrica, agora nós vamos estar pensando nas 3 dimensões, ou seja, vamos analisar agora um cubinho de metal, certo? Então, a gente tem um cubo com volume inicial V0, certo? E esse cubo nós vamos começar a aquecer ele, ou seja, eu vou começar a adicionar calor. Quando eu começo a esquentar esse cubo, ele vai começar a dilatar. Quando ele dilata, ele não dilata só em uma dimensão ou só na superfície, ele vai dilatar o cubo como um todo. Ou seja, então eu vou ter um volume total sendo dilatado. Quando eu falo isso, eu estou agora tratando de dilatação volumétrica, e essa minha variação de volume, a gente calcula a partir do volume inicial V0, né, do meu cubo inicial, multiplicado por gama. O que é gama nesse caso? É o coeficiente de dilatação volumétrica do meu material, certo? Multiplicado pela variação de temperatura. Então, novamente, quanto maior a minha temperatura, maior vai ser a minha dilatação. Quanto menor a minha variação de temperatura, menor vai ser a variação de volume. Mas, nós falamos de alfa, coeficiente de dilatação linear, beta, coeficiente de dilatação superficial, e gama, coeficiente de dilatação volumétrica. Qual que é a relação que temos entre alfa, beta e gama? Então, como que vai ficar fácil de lembrar isso? Coeficiente de dilatação superficial não é dilatação em superfície em 2 dimensões? Se é em 2 dimensões, então a gente vai ver que o beta é 2 vezes o alfa, porque o alfa é o coeficiente de dilatação linear, que é em uma dimensão. Se o beta é em 2, então eu vou ter 2 vezes o alfa. O mesmo vai valer para gama, porque se eu vou ter o gama em 3 dimensões, então eu estou falando que o meu alfa é em uma, então eu vou ter 3 vezes o alfa. Aqui é importante a gente lembrar que exercício vestibular, exercício de apostila, exercício comum, geralmente, quando ele pede para calcular variações volumétricas e variações superficiais, o que ocorre é que dificilmente ele vai te dar os valores dos coeficientes correspondentes. O que ele costuma dar é o coeficiente de dilatação linear. E isso a gente tem que se atentar para poder não esquecer de multiplicar por 2 se for dilatação superficial e multiplicar por 3 esse coeficiente se for dilatação volumétrica. As unidades que a gente tem para coeficientes sempre grau Celsius é menos 1 ou 1 sobre grau Celsius. Variação de temperatura geralmente em graus Celsius, né? E as unidades de comprimento a gente pode usar tanto metro, centímetro, milímetro, por aí vai. Unidade de área, mesma coisa, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, e etc. Unidade de volume também correspondente a metro cúbico, centímetro cúbico, etc. Certo? Então hoje foi mais uma aula de física. Fica aqui o nosso muito obrigado e aguardamos vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, mande pra gente e não deixe de nos curtir nas redes sociais. Abraço!